Paz e graça, pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Antes de começar aqui a comentar sobre este vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like e compartilhe este vídeo que pode ser de muita importância para outras pessoas. Se você tem interesse em estudar a língua hebraica ou a língua grega, ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo, certo? Aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto o meu Facebook quanto o meu WhatsApp, beleza? Caso você tenha interesse, né, em estudar algum desses três tópicos aí, certo? Hoje eu quero fazer um vídeo sobre João 1:1, sobre a tradução um Deus. O que achar dessa tradução? O que vários especialistas na área do grego falam sobre esse texto, ou essa tradução um Deus, o verbo era um Deus. Bem, aqui primeiramente eu tenho o texto em grego, né? Em arre, em hologos, kai hologos, em prostonteon, kai teos, em hologos. Tá? Isso aqui não são vírgulas, tá? Isso aqui foi algo que eu estava fazendo, tá? Para pessoas não pensar que são vírgulas, tá? Bem, aqui temos o texto completamente em grego, né? De João 1, verso 1, tá? Eu vou citar aqui diversos, mais de 10 estudiosos do grego que são mestres, que são professores, tá? Principalmente nos Estados Unidos, onde eles falam sobre essa tradução de João 1:1. Bem, mas o que ocorre? Aqui você tem a expressão em arre, quer dizer, no princípio, né? Em princípio. Alguns entendem que esse arre, esse princípio, ele faz menção ao princípio de Gênesis 1:1, certo? Quando eu falo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Como se eu não me engano, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui o nome dele. Se eu não me engano, é Wilfried Heimbeck. É algo assim, ele é um alemão e ele faz este comentário sobre isso. Embora ele também diga que possa se referir a um momento antes da criação, como o especialista Brown. Brown, ele argumenta que essa expressão é mais qualitativa do que um tempo em si, certo? Então ele pode fazer menção a algo antes da criação do mundo, um princípio eterno, algo do gênero, certo? Aí você tem a expressão en, que é essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, en, né? É um verbo imperfeito, né? O gramático Bernard, né, ele faz um comentário dizendo que essa expressão ela é algo, uma ação, né? Algo que existia no caso passado, né? Só que não é apenas uma existência que existiu no passado, mas algo continuamente num passado intemporal, ou seja, como se fosse algo eterno, né? Então, no princípio existia. Quem existia neste princípio? O Logos, né? Ou seja, o verbo, a palavra, certo? Ele diz, e o Logos, isto é, e a palavra estava, o en, né? Imperfeito também, estava, né? Estava com quem? Prostonteon. Essa preposição aqui, pros, é dita pelo especialista Brown. Ele vai comentar que isso aqui indica um relacionamento, certo? Do Logos com Deus, certo? Então você tem o Logos em um relacionamento com este Deus. Então esse Logos aqui, certo? Ele estava, né? Estava com o Deus, certo? Como ele estava com o Deus, então logicamente ele não pode ser este o Deus aqui, certo? Porque esse Deus seria logicamente o Pai. E o Filho e o Pai são duas pessoas distintas, segundo o conceito trinitário. Também o unitarismo também acredita que o Filho é um, o Pai é outro, como também a doutrina da Trindade. O Filho é um, o Pai é outro. Apenas vão ter ali aplicações diferentes, certo? Aí a parte final, né, chega e teos em hologos, né? Kai teos em hologos. E Deus era o verbo. Embora você não vai traduzir e Deus era o verbo, porque aqui ele é um predicativo do sujeito. O sujeito ele vem primeiro na frase, ele está com o artigo definido. Então fica o verbo era Deus, né? Então Deus ali como predicativo do sujeito, ou seja, fazendo uma afirmação acerca do sujeito. Então, este é o ponto. Agora, alguns entendem aqui o seguinte, que a melhor tradução aqui seria
Deus. De fato, essa é a melhor tradução mesmo? Bem, vamos lá. Argumenta-se que quando um substantivo na língua grega está sem artigo definido, ela pode ser indefinida. Isso é verdade? É. No entanto, os gramáticos que eu conheço, como James Whitney mesmo, ele diz que um substantivo ele pode ser indefinido, né, quando não tiver artigo, se o contexto exigir. Tá? Ele fala isso na sua gramática, volume 1. Né? Outros também fala, Taylor também fala isso, o Lawrence Steinhauer e o Johann Bergman também argumentam isso, né? Onde pode ser, pode, no entanto, nem sempre é indefinido, é quando o contexto ele pede aquilo mesmo, ele vai exigir. Mas quando ele não exigir, aí você tem também outras opções na tradução. Né? Daniel Wallace mesmo, ele diz que essa é a tradução mais fraca que tem, um Deus, por argumentar que ali não tem um artigo. Essa construção aqui, né, você tem substantivo, verbo, artigo, substantivo, ela é chamada de, essa aqui, ó, nominativo, predicativo, pré-verbal, anartro. O que é isto? Substantivo, aquele que dá nome a alguma coisa. Pré-verbal, isto é, antes do verbo. Então, ele está antes deste verbo aqui, ó. Certo? Este substantivo ele está antes do verbo. Por isso que ele é chamado de pré-verbal. Anartro. O que é anartro? É quando o substantivo ele não tem artigo. Então, quando ele não tem artigo, é chamado de anartro. Certo? Ou sem artigo, né? Então, quando existe essa posição, nessa posição aí, eu já consultei em diversos textos mesmo, até em traduções, né, como a tradução do Novo Mundo, ela segue, né, que um Deus, nessa mesma construção em outros textos, ela define o substantivo mesmo sem artigo, né? Como disse Cowell, né? Cowell diz que quando existe um substantivo predicativo, pré-verbal, anartro, ele pode ser definido mesmo sem artigo, né? E você encontra diversas construções assim, como João 1:49. Lá fala, tu és o rei de Israel. Quando fala o rei, aquele o não existe em grego, né? Rei ali está indefinido. Mesmo assim, as traduções, como a tradução do Novo Mundo, ela coloca o artigo definido ali, né? Em outras construções, ou a mesma construção, ela também pode ser indefinida, quando o contexto exige, e pode ser qualitativa. Ela vai trazer a qualidade do substantivo na tradução. Por exemplo, qual é a qualidade de Deus? Um ser de natureza divina ou divino. Então aqui você poderia fazer, por exemplo, o verbo era divino, ou o verbo tinha natureza, a mesma natureza de Deus, como os dois especialistas Fritz Heinecker e Cleon Rogers. Eles argumentam, eles fazem essa tradução onde o verbo era da mesma natureza divina, né, de Deus, porque Deus, theon, ele é o que? Ele é divino. Então o Logos, ele é Deus, ou seja, ele tem a mesma natureza do Pai, certo? E alguns vão argumentar se ele é maior ou menor, isso aí não vem ao caso. O foco aqui é a tradução, certo? Então, o que ocorre? Você pode aqui fazer a tradução, o verbo era divino, o verbo tinha a mesma natureza de Deus, né? Agora, um Deus, ela é uma tradução meio que rejeitada, ou bem rejeitada pelos especialistas da área do grego. E aqui eu quero fazer diversas citações, tá? Dos especialistas. Aqui eu tenho um livro onde ele vai trazer, tá? Não sei se dão para vocês verem aí, certo? Mas aqui, ó, tem o nome dos caras, Dr. Julian Mante, Bruce Madsky, Daniel Samuel Mikolasky, Charles Feinberg e entre outros aí, né? E vai ter outra página só falando sobre isso. Então vamos ver o que os especialistas da área do grego eles falam sobre a tradução um Deus. Dr. Julian Mante, ele diz: uma tradução chocante, obsoleta e incorreta. Não é nem razoável nem erudito traduzir João 1:1, a palavra era um Deus. O interessante deste comentário é que ele diz que não é nem razoável traduzir João 1:1 era um Deus.
Bruce Metzger, que ele é da Universidade de Princeton, ele é professor de língua e literatura do Novo Testamento. Ele diz: uma tradução horripilante, errônea, perniciosa, repreensível. Ele faz este comentário. Ele dá outro comentário aqui, né? Mas eu não quero citar aqui grupos, né? Então, só vou focar no que eles falam, tá? Então, o Bruce Metzger, certo? Que ele era professor de língua e literatura do Novo Testamento, ele disse que é uma tradução horripilante, perniciosa e errônea, certo? Repreensível. O Dr. Junior Mikolasky, ele diz, ele era de Zurich, né, Suíça, ele diz: esta construção anartra, usada assim um artigo, não significa o que o artigo indefinido a em inglês significa em inglês e o artigo indefinido em português. Traduzir a frase, a palavra era um Deus, é monstruoso. Tá? Aqui já temos 3. O quarto, Charles Feinberg, ele diz... eu vou citar aqui, tá? Ele fala assim: os tradutores das testemunhas de Jeová evidenciam uma ignorância abismal dos princípios básicos da gramática do grego na sua tradução errônea de João 1:1. Olha o que ele fala: princípios básicos da gramática do grego na sua tradução. Dr. James Boyer, muito famoso gramático, né? Ele diz: nunca ouvi falar nem li sobre algum erudito em grego que concordasse com a interpretação desse versículo. João 1:1, a palavra era um Deus. Aí ele diz: nunca encontrei nenhum deles, que é membro da STV, que tivesse qualquer conhecimento de língua grega. Dr. Walter Martins, ele diz, ele não ensinava grego, né, mas ele estudou. Fala: a tradução um Deus, ao invés de Deus, é errônea e não tem apoio em nenhuma boa erudição do grego antiga ou contemporânea. E é uma tradução rejeitada por todos os conhecidos eruditos da língua grega, muitos dos quais nem mesmo são cristãos, e dos quais não se pode afirmar honestamente serem preconceituosos a favor da versão sustentada pelos ortodoxos. Aí você tem o Dr. William Barclay, ele diz, ele é da Universidade de Glasgow, da Escócia. Ele diz: a distorção deliberada da verdade por essa seita é vista nas traduções do Novo Testamento. João 1:1 é traduzido: a palavra era um Deus. Uma tradução que é gramaticalmente impossível. É abundantemente claro que uma seita que pode traduzir o Novo Testamento assim é intelectualmente desonesta. Esse comentário de William Barclay, ele diz que é gramaticalmente impossível, embora exista aqui um debate se é realmente impossível ou não. Outros consideram sim que essa tradução pode ser possível, embora ela seja mais fraca, a pior de todas as traduções possíveis que existem, tá? Como o próprio Daniel Wallace. O F.F. Bruce, né, que é muito conhecido, ele é da Universidade de Manchester, da Inglaterra. Ele diz: os gramáticos amadores arianos fazem muito alarde da omissão do artigo definido na oração, e a palavra era Deus. Esse tipo de omissão é comum com nomes numa construção predicativa. Um Deus seria totalmente indefensável. Aí diz, o falecido Dr. Barclay e o Dr. Bruce são geralmente considerados os principais eruditos em grego da Grã-Bretanha. Ambos publicaram traduções do Novo Testamento. Então, ele vai dizer que nessa construção aqui, né, um predicativo, né, quando ele vai fazer uma afirmação sobre o sujeito, ele é normalmente indefinido. O próprio gramático Taylor, ele também fala isso. Ele diz que é muito raro um predicativo ter um artigo. Normalmente ele vem sem artigo de fato, né? E outros gramáticos vão falar isso, como o próprio James Sweatham, e entre outros que eu poderia citar aqui. Dr. Ernest Cowell, ele diz, que ele é da Universidade de Chicago, ele diz: um nominativo definido no predicativo tem um artigo quando segue o verbo.
não tem um artigo quando precede o verbo. Então ele vai argumentar que quando um substantivo no predicativo, que é aqui, né, quando ele antecede o verbo, ele não tem artigo. Só quando ele precede o verbo. Voltando aqui. Aí o Cowell, né, ele vai comentar que não tem o artigo quando precede o verbo. Essa declaração não pode ser considerada como estranha no prólogo do Evangelho que alcança o seu clímax. Então ele vai argumentar, Cowell, ele argumenta que o predicativo ele não tem artigo quando precede o verbo. Ou seja, se ele está antes do verbo, ele não leva artigo. Só se ele estiver depois do verbo, aí ele leva artigo, certo? O Philip B. Eu acho que é assim, tá? Philip B. Warner, da faculdade de Wittenberg, né? Ele diz: o verbo precedendo um predicativo anarto provavelmente implica que o Logos era um Deus ou um ser divino de algum modo, pertencendo à categoria geral de Theos, mas ainda um ser distinto de Hotheos, que é do Pai. Ele tinha a mesma natureza de Deus, mas ele era distinto do Pai. Ele diz, na forma que João realmente usa a palavra Theos, essa aqui, é colocada num princípio para ênfase, assim excluindo a tradução um Deus. Olha o que é que diz o Philip B. Warner. O Dr. Johnson, né, da Universidade do Estado da Califórnia, ele diz, não há justificativa para traduzir Theos em Logos como a palavra era um Deus. Não há paralelo sintático com João 28,6, onde a declaração em discurso indireto em João 1,1 é direto. Eu não sou nem cristão nem trinitário. Então o Dr. Johnson ele diz que não há justificativa para traduzir um Deus aqui. E ele diz, né, ele diz que não é nem cristão e nem trinitário. Interessante isso. Ele cita aqui Atos 28,6 exatamente porque algumas pessoas citam, né, Atos 28,6, que a palavra lá Deus, se você pegar, em qualquer tradução em português está lá um Deus e não tem artigo. Então eles falam, olha, se aqui é um Deus, por que João 1:1 não é? Então eu vou fazer um vídeo gravando isso e mostrar o porquê não pode ser a mesma tradução, tanto de Atos 28,6 quanto de João 1:1. Dr. Eugene Nida, eu acho que é assim o nome dele, tá? Chefe do Departamento de Tradução da Sociedade Bíblica Americana, com relação a João 1:1. Ele diz, claro, uma complicação, simplesmente porque a tradução do Novo Mundo foi aparentemente feita por pessoas que não levam a sério a sintaxe do grego, né? Então, esse chefe aqui do Departamento de Tradução da Sociedade Bíblica Americana, ele diz que essa tradução aí é feita por pessoas que aparentemente não levam a sério a sintaxe do grego. Eu tenho até o dicionário dele aqui, de grego do Novo Testamento, é um dicionário fantástico. Existe também o Westcott. O Westcott ele vai dizer que o predicado Deus encontra-se na posição inicial enfaticamente, como em João 4,24. É necessariamente sem o artigo. Nenhuma ideia de inferioridade de natureza é sugerida por essa forma de expressão, que simplesmente afirma a verdadeira deidade da palavra. Na terceira cláusula, declara-se que a palavra é Deus, e assim inclui uma unidade de divindade. Existe outro aqui ainda que ele fala, mas ele tem um comentário já mais extenso, então eu não vou ler este comentário aqui porque ele é um pouco grande, tá? Então, aqui eu citei mais de 12 especialistas de grego do Novo Testamento, onde eles falam sobre essa tradução aí, todos discordam dela, tá? Então, ao meu ver, também é uma tradução muito falha, muito fraca, olhando a sintaxe do grego e também diversas questões que envolvem aqui. Porque aqui jamais poderia ter um artigo definido. Por quê? Porque se João colocasse aqui um artigo, era como se ele estivesse falando assim, ó. No princípio, existia o verbo. E o verbo estava com o Deus. E o verbo era o Deus. Peraí, como é que eu estou comigo mesmo e sou eu próprio? Não tem lógica nenhuma. Então, João, para tirar a ênfase, ou para, num caso, para colocar a ênfase aqui, ele tira o artigo, ele aumenta o artigo, para quê? Para dizer que este logo estava com um Deus, um artigo definido, e esse logo tinha a mesma natureza de Deus.
Fato interessante é que na língua grega, quando o artigo é omitido de um substantivo, por exemplo, aí teos, né? Quando esse substantivo ele expressa mais a natureza do ser. É por isso que alguns aqui entendem como o verbo era divino, ou o verbo tinha a mesma natureza divina, certo? Então, se ele colocasse aqui o artigo, ficaria uma maior confusão. Era como se ele estivesse falando que o verbo estava com o Deus que era ele próprio. Como é que ele está com Deus? Ele está com Deus em um relacionamento com outro ser, mas aquele ser é ele próprio. Ficaria algo bem estranho aqui em relação ao texto. Tá? Então ele não poderia fazer isso, senão ia complicar tudo. Então ele omite o artigo, né, para dar mais ênfase ao logos, né, como um ser distinto desse, certo? E dizer que ambos têm a mesma natureza divina. Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo sobre João 1:1. Que Deus aí abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês. E se alguém tiver interesse em estudar a língua grega, a língua hebraica, é só falar comigo. Eu estou dando aula aí online. Beleza, pessoal? É isso aí. Que Deus abençoe a todos.